Amém ou amém? Ageu capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e construam o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos: Porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Pai, muito obrigado por tua palavra, com a qual durante toda essa semana o Senhor vem ministrando no nosso coração. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor mais uma vez nos abençoe e que eu ache graça aos seus olhos, para segundo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, compartilhe com o teu povo reunido nesse lugar, a tua igreja, a tua noiva, os teus servos e servas, para que sejamos, ó Pai, edificados, sejamos, ó Pai, exortados, sejamos, ó Pai, alinhados, sejamos, ó Pai, amados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar, glória a Deus, aleluia. O livro de Ageu, ele foi escrito num período muito curto. É um livro com 2 capítulos. E foi escrito ali nos anos 520 a.C. E conforme você vai ler no livro de Ageu, a partir do capítulo 1 ali, você vai ver que o escritor, que é o próprio Ageu, ele vai escrevendo e vai colocando referências de data. Quando você vai ler o versículo 1, no segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, ele vai dando datas, vai dando referência, a tal ponto que os historiadores conseguem afirmar qual é a data hoje do nosso calendário que Ageu estava se referindo. Por exemplo, nesse versículo 1, a data é 29 de agosto. 29 de agosto do ano 502 anos de Cristo. Essa foi a data que foi escrito esse texto. Interessante que foi antes de ontem. Foi quinta-feira. Foi esse aniversário. E o texto de Ageu foi escrito até esse mesmo ano, 520, até 18 de dezembro, foi quando foi escrito todas as profecias, todos esses oráculos foram que Deus falou com Ageu, ele escreveu. Esse texto está nesse período de tempo, está no nosso tempo, assim, está no nosso tempo. Porque nós estamos nesse período de 29 de agosto a 18 de dezembro, hoje é dia 1º de setembro. Estamos nesse período quando Deus liberou essa palavra para o profeta Ageu, e é justamente acerca disso que Deus tem falado algumas coisas no meu coração. Inclusive, eu falei com o Ministério de Louvor nesse texto, essa semana, algumas coisas acerca do que eu vou falar aqui. Tá? Então, ele foi escrito nesse período, nesse momento. Ele foi escrito, para você ter noção também, esse texto está em paralelo com o texto de Esdras, com o texto de Neemias.
Quando Neemias foi liberado pelo rei para vir reconstruir as muralhas, reconstruir o templo, e Esdra veio com eles, outros homens vieram com eles, é nesse contexto que Ageu está escrevendo isso aqui. Ele estava junto com eles ali. Você entendeu o que está acontecendo, tá? O povo estava cativo na Babilônia, e o rei Ciro, o grande rei Ciro, vai lá e libera Neemias para reconstruir o templo. E eu preguei disso aqui já esse ano, ou foi ano passado? Da angústia à paternidade, foi ano passado. Eu vou pregar esse ano de novo, só porque tem gente que não sabe qual é a pregação que eu estou falando. Mas na outra pregação eu prego. Como não liberei a escala ainda dos pregadores, eu vou me escalar mais vezes, aí eu prego. E aí é naquele contexto então que o povo, que Neemias vem, encontra as muralhas caídas, as portas caídas, o muro derribado, o templo destruído, o povo de Israel lá que ficou tudo mendigando. É nesse contexto que vem Neemias, que vem Esdras, que vem Ageu, e que vemos um monte de gente junto, porque o rei os liberou para a reconstrução da casa do Senhor, do templo do Senhor. Eles eram cativos, eles eram escravos, e aí então o rei os libera para a edificação da casa de Deus. Ele sai da Babilônia, volta para Jerusalém, ali em Judá, para reconstruir o templo. E é necessário que você entenda isso. Eles estavam prisioneiros, eles estavam cativos, e eles não tinham direito a nada, nem de ir e vir. De repente Deus toca no coração do rei Ciro, e então ali ele os libera, e eles vêm então para reconstruir o templo do Senhor. É nesse contexto que acontece esse texto que nós acabamos de ler, de Ageu capítulo 1, dos versículos 1 ao 11. E aí esse texto nos traz algumas informações importantes que a gente precisa parar para pensar. E eu quero começar a compartilhar alguns pontos que Deus falou comigo, que eu preciso compartilhar com você. A primeira coisa que Deus falou comigo nesse texto é acerca de prioridade. Fala assim, prioridade. E a Tayane, ministra do Senhor, me falou sobre prioridade aqui hoje já. Nós precisamos entender o que para nós é prioridade. Querido, prioridade significa preferência, significa primazia, significa aquilo que vem primeiro, significa, de forma prática, aquilo que eu gasto mais energia e maior quantidade de recurso, ali está a minha prioridade. É por isso que muitas vezes eu digo que minha prioridade é uma coisa, mas na verdade a minha prioridade é outra, porque onde eu gasto mais energia, ali está a minha prioridade. Ali onde eu gasto mais recurso, ali está a minha prioridade. Ali onde eu me dedico ao máximo, é ali que está a minha prioridade, não naquilo que eu digo ser minha prioridade. Estou falando rápido? Mas aí como é que eu vou fazer? Ela está aqui, calma. Estou tão acelerado que eu tenho um acordo com o pessoal da integração lá da classe, que eles não podem me deixar pregar. Você lembra disso, né? Ninguém da integração pode me deixar pregar. E hoje eu falei assim, eu estou pregando e vou continuar pregando. Eles estavam lá e eu falei, vou continuar pregando, porque ele estava queimando as coisas no meu coração. Então, prioridade é aquilo que vem primeiro. Prioridade é a condição do que é primeiro. É em primeiro tempo. É o que vem na primeira ordem. É o que para mim é mais digno. Isso é prioridade. Prioridade é a possibilidade legal de passar à frente dos outros. Ou seja, aquilo que é prioritário para mim, passa à frente de qualquer outra coisa. E nada pode passar à frente daquilo que para mim é prioridade. Amém ou não amém? Nossas idosas sabem do que eu estou falando. Tem prioridade, pode passar à frente. Ninguém pode passar à frente deles. Não é isso? Daqui a pouco eu estou chegando lá. Daqui a alguns... Não, tem mais de uma década para chegar lá ainda. Tem gente na minha frente aí. Tem gente na minha frente. Prioridade é aquilo que vem primeiro. E olha só o que diz o versículo 2 de Ageu capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser construída. Irmãos, o povo disse assim, ainda não é tempo de edificação da casa de Deus. E eles disseram mais, por isso a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu, e Deus começou a ministrar no profeta Ageu. Lembra que eu acabei de falar ainda há pouco, que o povo foi liberto para a edificação da casa de Deus? Amém ou amém? Deus tocou no coração de Ciro, de Dario, os liberou, e eles foram libertos para vir construir a casa de Deus, edificar Jerusalém de Deus.
E eles começaram a se ocupar, por causa das guerras que estavam acontecendo, de construir suas casas com muito luxo. E a casa de Deus começava em ruína. Eles falavam assim: não é hora de edificar a casa de Deus, eu vou edificar a minha casa. Só que Deus nos libertou para edificar a casa do próprio Deus. Isso fala de prioridade. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos curado, Deus tem nos libertado para edificar a casa de Deus. E nós temos nos ocupado em edificar aquilo que é importante só para mim. Eu tenho me preocupado em construir palácios para a minha habitação. Nós temos nos preocupado, querido, muitas vezes em fazer aquilo que é melhor para nós. Só que a libertação que Deus me deu não é para fazer aquilo que é melhor para mim, é para fazer aquilo que é melhor que Ele mandou fazer. O que Ele mandou fazer é edificar a casa dEle. E edificar é construir, edificar é colocar de pé, edificar é erguer, edificar é edificar a casa do Senhor. Deus está falando assim: eu te libertei, eu te curei, eu te sarei, eu te reuni nesse lugar, para que você tenha como prioridade as coisas da minha casa. E você tem tido como prioridade as coisas que não tem a ver com as coisas da minha casa. Queridos, o tema da ministração de hoje é reino como prioridade. O reino de Deus tem que ser prioridade. Tudo aquilo, eu tenho dito para tudo quanto é lugar, tudo aquilo que me rouba de cumprir o propósito de Deus na minha vida tem que ser extirpado da minha vida. Tudo aquilo que é empecilho para que o reino de Deus seja prioridade na minha vida tem que ser arrancado da minha vida. Tudo aquilo que vai corroborar, contribuir para que eu me distraia pelo caminho tem que ser tirado do meu caminho. Ainda que isso que tem que ser tirado tenha nascido na minha vida como uma bênção, mas a bênção pode muito bem se tornar em maldição. Daqui a pouco você vai entender isso. Quando ela me tira do centro do propósito, de cumprir a propósito de Deus, a bênção vira maldição. Então, o que Deus requer de mim, o que Deus requer de você, é que a gente tenha Deus e a obra de Deus como prioridade, e não somente aquilo que é agradável a mim. Não, pastor, eu não posso ir lá fazer aquela oração, não posso fazer aquela visitação, eu não posso porque eu tenho que descansar. Porque eu trabalhei ontem, trabalhei antes de ontem, antes de ontem, eu só tenho hoje de folga e amanhã eu tenho que trabalhar de novo, então eu tenho que descansar hoje, porque senão eu não consigo trabalhar. Ei, abençoado, quem te deu o trabalho? Deus. E deixa eu te dar um conselho: aproveite que você ainda tem a folga para trabalhar para Deus, porque daqui a um pouco até isso tu vai querer negociar. Porque eu conheço um monte de crente que negocia a folga para poder ter um dinheirinho a mais, e por isso não consegue cumprir o propósito chamado de Deus. Não tem Deus como prioridade. Ou só eu conheço gente assim? Se só sou eu sou um vermezinho com a mesma, meu irmão. Oi, meu irmão, tá bonitinho? Tá mais coradinho? Tava na praia? Eu não estou dizendo a você, você não tem o direito de se organizar, de viajar com a família, de planejar a sua vida, de construir uma bela casa de conforto para a sua família, de ter o seu melhor emprego, de ter a sua melhor profissão, de ter a sua melhor formação. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que isso não pode ser a prioridade. Essas coisas são as demais coisas que não serão acrescentadas. Por que são as demais coisas? Porque antes das demais coisas vem aquilo que é prioritário, que é o reino de Deus. Porque eu fui libertado para edificar o reino. Esse povo, ele não tinha Deus, a casa de Deus, como prioridade. A casa de Deus estava em ruínas, eles moravam em luxuosas casas. É o texto que nós lemos. Deixa eu perguntar para você: o que você está fazendo com os seus recursos? Com o seu recurso financeiro, com o seu dinheiro, com o seu salário? O que você está fazendo com o seu recurso, força de trabalho, seu ânimo para trabalhar? O que você está fazendo com o seu recurso chamado tempo? Tudo isso Deus nos deu na libertação que Ele nos deu, quando Cristo veio e morreu no nosso lugar, para poder edificarmos a casa do Senhor.
E nós temos gastado tempo edificando uma casa que não é a do Senhor. É uma casa que para mim é agradável, mas lá não tem o Senhor. Vamos caminhar. Hoje é dia de ceia, amém, irmãos? Culto de ceia, no amor, na aliança, na paz. Todo mundo em comunhão. Amém? Pede perdão para o irmão, perdoa o pastor. O versículo 3 de Ageu 1 fala assim: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Então Deus olhou isso e falou assim: Ageu, fala para o povo o seguinte: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? O problema não é a casa luxuosa, o problema é o templo em ruínas. Porque se a casa fosse luxuosa e o templo também fosse edificado conforme o Senhor mandou, estava tudo certo, irmão. Você percebe isso? O problema é que eu dediquei prioridade em outras coisas que não tem a ver com a casa do Senhor. A casa do Senhor é a igreja, é a noiva, mas também sou eu, também é você. Daqui a pouco eu falo disso. O povo estava primeiro reconstruindo suas casas, esquecendo-se da casa de Deus. Porque as casas do povo também estavam destruídas, mas eles foram libertos para edificar a casa de Deus. Qual a consequência? A consequência são as demais coisas. As demais coisas são as nossas coisas, incluindo nossas casas, incluindo nossos sonhos, nossos projetos pessoais. Deus não quer que você, de fato, acabe com os seus sonhos e projetos, desde que foi Deus que os tenha dado. Deus quer que você priorize os sonhos e projetos dele. E os seus são as demais coisas, nos serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor nos seguirão, nos alcançarão. Fique em paz, varão. Recebemos uma bênção hoje, que não estavam. Vou ficar parado, Pedro, porque eu estou com o joelho ruim, eu fico parado e não precisa se preocupar. Você agradece? Eu não estou prometendo não, tá? É profecia, hora para cumprir. Nós vamos fazer agora, mês de setembro, dia 11, 25 anos de casado. É uma grande bênção, né? E hoje eu mandei uma mensagem lá para a dona da pousada em Paraty, que nos prometeu 5 diárias. Do dia 12, que é uma quinta-feira, até o dia 17, que é uma terça-feira, ou seja, inclui o final de semana. Falei, irmã, tudo bem? Paz, pastor Ricardo aqui, só para confirmar, tá tudo certo? Pastor, só estou esperando vocês. Tá tudo certo. Aí hoje nós fomos fazer o quê? Comprar nossas alianças. E aí lá na compra das nossas alianças, que era o único recurso que eu ainda tinha, Deus proverá. Obrigado, Deus proverá. A menina assim, a gente conversando e tal, aí a Nanda escolheu, e aí essa aqui, Nanda, essa aqui, então essa aqui, graças a Deus. E a Nanda é tão de Deus que eu fiz um orçamento aqui para comprar a aliança, que era o que me sobrava. Aí eu levei, isso eu, né, olhando sozinho, eu levei a Nanda para escolher. Ela escolheu isso aqui, ó. Mulher sábia, né? Ah, mulher sábia. E muito bonita, muito legalzinha. E aí no meio dele da nossa negociação com a menina da loja, ela pegou a Nanda e falou assim, porque vem um anel solitário junto, mas aí não vai vir junto com a aliança, porque demora mais tempo para fabricar e parará. Aí a Nanda falou assim, não tem um que você possa me emprestar, só para poder fazer as fotos aí, para eu poder devolver mesmo e pega o meu. Quando chegar, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, pegou um solitário de prata pura, falou assim, vou polir, esse aqui é seu de presente, ó. A gente nunca viu a mulher, velho. Mas o meu Deus provê. Isso são as demais coisas. Isso são as demais coisas que nos são acrescentadas. Ela falou assim, eu queria um, agora eu vou ter 2. Porção dobrada, irmão. Eu falo pra vocês, cola em mim que tu se dá bem, rapaz. Não é verdade, varão? Desse jeito. E ele sabe, ele falou a verdade com testemunho. Ele sabe o que ele está falando. Ele sabe, né, varão? O negócio é bonito. E aí o povo foi liberto. Gente, você precisa entender isso. O povo foi liberto para edificar a casa de Deus.
e deixou a casa de Deus, Serginho, em ruínas, e foi edificar a sua própria casa. Qual é o problema? O problema é prioridade, não é pecado edificar a casa. O pecado é eu edificar a mim e esquecer a do Senhor, porque foi para a liberdade que Ele me deu, foi para construir a casa dEle. Percebe isso? Aleluia? Muito bom. Está semeando, né, varão? Recebe porção dobrada de bala na sua vida. Guarda para mim. Para mim, tá? Você também recebeu, né? Obrigado, filho. Também sobre a ameaça que ele anda. A Fernanda ameaça ele. Então, eu fui liberto por Jesus, amém? Eu andava no lamaçal do pecado. Quem aqui andava no lamaçal do pecado? Quem era assim, fedido, marombento, esquisito, cheio de pecado no couro? Aí Jesus foi lá e libertou a gente. A gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nós fomos confrontados pela palavra que nos trouxe arrependimento e mudou a nossa direção. Isso chama-se conversão. E nós começamos a caminhar esse novo caminho. Esse novo caminho me leva a um novo destino. E eu fui liberto para construir e edificar a casa de Deus. E é aqui esse povo também. Só que como esse povo, nós também muitas vezes usamos a liberdade que Deus nos deu com o propósito de edificar a casa dele, para edificar coisas que só tem a ver comigo, não tem a ver com o reino. E eu orei muito ao Senhor, porque há 8 anos atrás, 8 anos e meio, estamos no mês 9, há 8 anos e meio, eu estava desempregado. Tinha acabado de chegar aqui em Deodoro, e naquele mês que eu cheguei em Deodoro é uma terra muito abençoada, gente, vocês não têm noção o que é esse lugar, vocês não têm noção, nem eu tenho. Eu vou falar da minha experiência. Estava desempregado, a gente estava numa condição muito complicada. No mês que eu coloquei o pé nessa terra, Deus abriu uma porta de emprego para mim. E da forma que foi Deus quem abriu a porta para mim. De maneira que a pessoa que me contratou, ela testemunhou para mim que o Espírito Santo gritava no coração dele: contrata ele, é ele que eu quero, é ele que tem que colocar nessa vaga, essa vaga eu abri para ele. Esse cara que falou isso para mim, que se tornou meu chefe, ele era um desviado. Ganhamos ele de volta para Jesus, para servir nosso Senhor junto com a família. Deus abriu aquela porta, e aquela porta foi bênção de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família e para a igreja. Só que chegou um momento que aquela porta de emprego, que foi a bênção que Deus me deu, estava concorrendo com o propósito que Deus me chamou, ao ponto de começar a me roubar energia. E aquilo começou a me causar muita angústia. Eu fiquei por 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, muito angustiado, porque era uma bênção de Deus. Se era uma bênção de Deus, eu não ia poder abrir mão. Por outro lado, aquela bênção estava me atrapalhando a cumprir o meu chamado, que o meu próprio Deus me deu. E Deus foi trabalhando no meu coração até que Ele me desligou da empresa. Não há outra explicação. 1º de novembro do ano passado. E eu estou agora cumprindo o meu propósito conforme eu queria estar cumprindo, Senhor. Qual a consequência disso? Muitas. Mas a liberdade que Ele me deu foi para edificar o reino dEle, não o reino de empresários. Entendeu isso? Eu não estou falando que o seu emprego está te atrapalhando, estou falando que o meu estava me atrapalhando para cumprir o meu chamado. Pode ser que no seu é justamente o lugar que você tem que cumprir o seu chamado. É lá no emprego que Deus te deu. Agora, o que Deus fez na minha vida e na sua vida foi nos libertar para edificar a casa dEle. E não somente a minha casa. Vocês, disse Ageu, estão edificando a casa de vocês. Deus falou, como pode vocês morarem em casa luxuosa e minha casa está em ruínas? Como pode? Então isso fala de prioridade. Fala assim, prioridade é aquilo que vem primeiro. Você acorda domingo de manhã e vem para a igreja mesmo não querendo. Por quê? Porque isso é prioridade.
Você vai, ainda que isso nas suas férias, você não deixa de vir ao culto. Por quê? Porque isso para você é prioridade. Você não deixa de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, ainda que você não queira fazer. Por quê? Porque isso para você é prioridade. Prioridade é o que vem primeiro. Amém? 2. Então primeiro, prioridade. Segundo ponto é o seguinte: quando inverto a ordem das coisas, as bênçãos podem se tornar maldições. Está tudo organizado, está tudo em ordem. Onde tem ordem tem o quê? Paz. Deus é um Deus de ordem. Onde tem ordem tem paz. Onde tem desordem tem guerra. Já ensinamos e ministramos isso aqui. Nosso Deus é um Deus de ordem. Quando inverto a ordem das coisas, as bênçãos podem se tornar maldições. Olha só o versículo 5 de Ageu capítulo 1. Acompanha comigo. Versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. O que Deus está falando assim? Vocês não conseguem nem perceber o que está acontecendo com vocês. Vocês estão tão envolvidos com outra coisa que não tem a ver com edificar a casa do Senhor, que vocês não estão percebendo o que está acontecendo com vocês. Há pessoas que nós começamos a conversar, há pessoas que nós começamos a discipular, há pessoas que vêm buscar conselho e a gente conversa e está aos nossos olhos está claro o que está acontecendo, mas a pessoa não consegue perceber o porquê aquela situação está ocorrendo com ela. É justamente porque ela inverteu a ordem das coisas, e aquilo que era para ser bênção se tornou maldição. Olha só o versículo 6. Vocês semearam muito. Quem semeia muito tem que fazer o que, gente? Qual é o resultado de uma semeadura grande? Colher muito. Vocês semearam muito, mas colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece, continua com frio. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo na sacola furada. O dinheiro não dá para nada. Trabalho, faço hora extra, viro noite, viro madrugada, e faço bico, e faço isso, e faço aquilo. E o dinheiro não dá para nada. É como se colocasse na sacola furada. Deus está falando assim: você não está percebendo o que está acontecendo com você? Tu está trabalhando e nada muda. Por quê? Porque tu inverteu a ordem das coisas. E quando eu inverto a ordem das coisas, o que era bênção vira maldição. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês esperavam que fosse muito. Versículo 9. Vocês esperavam que ia receber muito. Por quê? Porque semeou muito, esperava colher muito, mas não colheu nada. Trabalhou muito, esperava receber muito. Recebeu muito, que não deu para nada. Come, não se sacia. Como assim? Gasta e nunca está feliz. Bebe e nunca está feliz. Compra e continua com frio. Por quê? Não percebe por quê? Porque inverteram a ordem das coisas. E quando inverte a ordem das coisas, o que era bênção vira maldição. Vamos comigo. Versículo 10. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz seus frutos. A terra não produz quando você não prioriza o que é do reino. Amém, irmãos? A terra não produz. Nada frutifica quando você não prioriza o que é do reino. Fomos libertos para edificar a casa do Senhor, e usamos a liberdade para edificar aquilo que compete só a mim, que é só para mim, não tem nada a ver com o reino. Versículo 11. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Deus falou assim: seca a fonte, tudo. Quero ver onde eles vão parar agora. Gente, minha sogra, pensionista, é um salário mínimo a pensão dela. Eu via as pessoas baterem lá na minha sogra pedindo dinheiro emprestado. E sabe o que era mais interessante? Ela tinha para emprestar. Emprestava pessoas que ganhavam 3 salários mais que ela. Por quê? Qual é a prioridade?
prioridade. Para que Deus nos libertou? O povo havia sido liberto para a construção do templo. Abra a tua Bíblia em Esdras capítulo 1 aí, vai, Esdras capítulo 1. É uma palavra muito pastoral, não tem o eixo que te digo, não tem nada, é Bíblia. Esdras capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Olha só, versículo do 1 ao 6, de Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte. Então Ciro falou assim: olha só, é para cumprir isso aqui, escreve aí no todo o meu reino. Ele falou assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar, Jerusalém e Judá, o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, e todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Todos que moravam nos arredores os ajudaram com os objetos de prata e de ouro, bens, gado e coisas preciosas, além das ofertas voluntárias. Para que eles foram libertos? Para edificar a casa do Senhor. E estavam usando a liberdade para edificar e juntar tesouro para si próprio. Quem está entendendo? Amém ou amém? Só, querido, que eu não estou falando somente, ou basicamente, ou restritamente, de essa edificação aqui, ó. O que eu estou ministrando para você vai muito além do que as paredes que nós vamos derrubar e reerguer daqui a pouco. Vai muito além disso. Eu não estou aqui tentando persuadir você que você agora vai ter que ofertar mais, que vai ter que dizimar mais do que os 10%. Não é disso que eu estou falando. Porque até agora eu estou falando do templo de Deus, que edificar a casa de Deus. E a casa de Deus no contexto do Antigo Testamento é a edificação feita por mão humana. Só que no nosso tempo, que é o tempo da graça, e o tempo da graça, muitos pensam então que já que estou no tempo da graça, eu posso fazer as coisas ao meu modo, do meu jeito, que Deus vai perdoar, e se esquece que o tempo da graça, ele é mais duro que o tempo da lei. Como assim, pastor? No tempo da lei, por exemplo, no Antigo Testamento, tempo da lei, a pessoa para ser condenada por adultério, ela tinha que ser pega no ato de adultério. Ou seja, o pecado de adultério do Antigo Testamento, quando está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás, tinha que haver um fato, um ato sexual consumado entre um homem ou uma mulher casada com outra pessoa. Então era o pecado de adultério. No tempo da lei. No tempo da graça, Jesus fala assim: se eu olhar para uma mulher do meu próximo e com meus olhos a desejar, já adulterei contra ela. O tempo da graça é mais duro que o tempo da lei. No tempo da graça não tem que consumar o ato, é só pensar e desejar, já pequei. Então quem pensa que o tempo da graça é mais suave, na verdade, não. O tempo da graça significa dizer o seguinte: não dá para ser religioso no tempo da graça, eu tenho que ser convertido. Porque tem um monte de gente na igreja aí que é religioso. Conhece a Bíblia de uma ponta a outra. Li a Bíblia esse ano 3 vezes. Glória a Deus, aleluia. O que isso mudou na sua vida? O que tu está fazendo de testemunho prático que mudou a tua vida, que mudou a tua conduta? Qual é o fruto que as pessoas estão colhendo de você? Os frutos que elas estão colhendo de você são diferentes de antes de ler a Bíblia? São melhores? Se sim, glória a Deus. Se não, não adiantou nada ler a Bíblia 3 vezes no ano inteiro. O tempo da graça requer prática da palavra. O tempo da graça requer conversão genuína. O tempo da graça requer mudança de direção.
Pode passar, varão, pode passar. Esse é o tempo da graça. Então no Antigo Testamento o templo era edificação feita por mão humana. E no Novo Testamento o templo sou eu. Fala assim, o templo sou eu. O templo é meu irmão do lado. Fala assim, o templo é minha irmã, meu irmão do lado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Pode passar as cadeiras para lá, pode passar, pode passar. Problema não, passa aqui no meio do corredor. Aproveita quem está vendo aí, vai ver a live aí, vai ver a pregação. Manda lá um pix para a igreja para comprar mais cadeira. Aproveitar, já que... Primeiros Coríntios capítulo 3, versículo 16. O apóstolo Paulo vai nos dizer: vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo? E que Deus habita em vocês? Se alguém destruir vocês, Deus vai destruir quem destruiu vocês. É por isso que a gente não tem que tretar com o homem. Nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 10. Então, olha só. Até agora, eu não estava falando somente da edificação e da obra de derrubar e construir um templo novo, um prédio novo. Na verdade, o que Deus quer falar conosco hoje é que Ele nos libertou para edificar novos templos e a gente tem se preocupado só com a gente. Eu fui levantado, curado, sarado, liberto, edificado. Eu fui disciplinado na palavra. Eu fui alcançado pela palavra. Eu fui amado pela palavra para poder amar o meu próximo. E estou preocupado só com o meu umbigo. É isso que essa palavra está falando hoje. É para nós pararmos de olharmos só para o nosso problema. Ah, pastor, mas eu tenho um problema. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Deixa eu abrir um texto aqui para ver se a referência é essa que está na minha cabeça e no meu coração aqui. É esse mesmo. Um dia eu estava reclamando com Deus. Não, Deus, porque eu estou assim, estou assado, e reclamando porque a guerra, e porque Jezabel, e porque o capiroto, e porque o irmãozinho atribulado, e porque fulano, e porque cicrano. Eu estou querendo largar tudo, eu estou querendo abandonar tudo, e eu estou na minha guerra com Deus. Estou reclamando com Deus. E um monte de irmãozinho para eu edificar como templo de Deus, casa de Deus, e eu reclamando das minhas coisas. Aí Deus falou assim, abre lá, Hebreus 12:4, na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o sangue. Sabe o que Deus falou comigo? Tu nem sangrou ainda, está reclamando de quê? Jesus, meu filho, morreu na cruz por você, derramou o sangue dele e não reclamou. Ei, cala tua boca e vai! A gente tem se ocupado em edificar coisas só para nós. O meu trabalho, a minha esposa, o meu carro, a minha casa. E não estou me ocupando em edificar a casa de Deus, casas de Deus, a habitação de Deus. Eu fui liberto para ser instrumento de libertação na vida do meu irmão. Pastor, o que eu faço com meus problemas? Jejua, ora, vai para o joelho. Mateus 6, vai para o secreto, resolve no seu quarto de guerra. Mas ali, depois de resolvido ou não resolvido, não importa. Coloca diante de Deus e segue cumprindo o teu chamado. Para de mimimi. Paremos de mimimi. Paremos de dar desculpas. Paremos de tentar argumentar. Eu ouvi um pastor dizer, e concordo com ele, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. A frase não é minha, eu ouvi um pastor na internet dizer, e eu concordo com ele. Quem é muito bom do argumento é muito ruim de arrependimento. Aquela pessoa que você vai confrontar em amor e começa a falar, não, aí tá cheio de justificativa. Para, não perde teu tempo não. Não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem mudança de caminho. Porque é o arrependimento que nos leva à conversão, mudança de caminho. Está me ouvindo? Amém ou amém? O templo que eu tenho deixado de edificar, eu não estou falando de oferta, irmãos. Falei aquela hora na hora da oferta. Eu não estou falando de dinheiro. Estou falando de prioridade. Prioridade é a vida do meu irmão. Jesus falou assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas essa não é a minha prioridade. Minha prioridade é que seja feita a sua vontade. Isso é prioridade. Pode aplaudir Jesus?
Deus nos libertou para a edificação da sua morada em nós. E aí, além de eu não cuidar do meu irmão, edificá-lo, eu não cuido de mim. Deus não habita em mim. Eu digo ser crente. Eu desci as águas. Eu festejei, eu chorei, tirei foto, postei no Instagram e tudo. Tive não sei quantas mil curtidas. Só que Jesus não habita em mim, não adiantou nada. Eu não sou casa edificada. Eu me preocupo com muitas coisas na minha vida, mas menos em permanecer com Cristo, o Espírito Santo habitando em mim. O Espírito Santo não habita em casa suja, em casa desordenada, em casa desorganizada. E lembra que eu disse o ponto 2? A gente inverteu a ordem das coisas. A gente quer por fora parecer crente, mas por dentro está igual sepulcro caiado. Bonito por fora, morto por dentro. Ei, querido, olha bem para mim com muito amor que eu tenho por Deus, pela palavra de Deus e pela vida de vocês, que Ele me deu a responsabilidade de pregar e pastorear vocês. Está na hora de a gente olhar para nós somente para edificar a casa de Deus em nós. Porque o que importa é isso. A liberdade que Ele nos deu do reino das trevas, conforme nós vemos em Ageu, conforme nós vemos em Esdras capítulo 1. A liberdade que Ele deu para o povo dele foi para edificar a casa dele. O que nós estamos fazendo com a liberdade que Ele nos deu? O que nós estamos fazendo com a liberdade que Ele nos deu de ter um aparelho de celular na mão? A liberdade que Ele nos deu de ter recurso para pagar a internet e acessar aplicativos. O que nós estamos fazendo com a liberdade de acessar a internet quando ninguém está vendo? O que nós estamos fazendo com essa liberdade? Está edificando a casa de Deus ou está contaminando a minha vida? Nos libertou para edificarmos a casa dele. O que temos feito com isso? Tem cara de crente, tem gente crente, bota óleo e dá um samba para parecer perfume de crente, mas por dentro não tem nada de edificação do templo de casa de Deus. Ei, amada, ei, amada, essa é uma palavra que está te exortando, está? Começou em mim, irmãos, semana inteira. Semana inteira. Deus te libertou. O que você está fazendo com a liberdade que Ele te deu? O que nós temos feito com a liberdade que Ele nos deu? Há muitos lugares nesse mundo que não há liberdade de reunir a igreja e pregar a palavra como eu estou pregando. Não há mais essa liberdade. E o que nós estamos fazendo com essa liberdade? Ei, querido, você consegue chegar atrasado para o culto da sua igreja que você mora do lado. Você mora do lado e chega atrasado. Tu mora 200 metros, 500 metros daqui e chega atrasado. Tem gente que vem lá da Conchichina, chega primeiro que você. Tem gente que pega 2 conduções e chega primeiro que você. Tem gente que vem de longe e chega primeiro que você. E você consegue chegar atrasado. O que você está fazendo com a liberdade que Deus te deu? Deus te deu a liberdade de vir à escola dominical para aprender a palavra de Deus. E você não está usufruindo, está fazendo o que com a liberdade da folga que Deus te deu? Eu só tenho esse dia de folga, glorifica a Deus. Ele te deu para vir para a casa dele e receber mais. Do contrário, Ele não tinha te dado essa folga. Nós temos nos ocupados em edificar em nós, segundo a nossa vontade, casas luxuosas para nós mesmos, em nós mesmos. A gente não está preocupado em edificar a nossa vida para Deus. Estamos preocupados em edificar a nossa vida para nós. E eu não estou falando de luxúria, não, que é o pecado da luxúria. Eu estou falando, olha só como é que o pastor prega bem. E eu fico, vou fazer mais ainda e melhor para todo mundo achar que eu prego bem. Estou edificando casa para mim, não para Deus. Olha só como é que aquele ministério de louvor é poderoso lá de Deodoro. E a gente faz para continuar aparecendo para os outros que a gente é poderoso. Eu estou edificando casa para mim, não para Deus.
como é que a igreja está cheia. Tem gente até lá no portão. É para mim ou é para Deus, pastor? Deus está me perguntando, pastor, é para você, pastor Ricardo, ou é para minha glória? Deus está me perguntando aqui, é para que essa igreja está cheia? É para quê? Ah, nós vamos derrubar e construir tudo novo. Para quê? Para edificar essa casa para mim ou para a glória de vocês? Casa luxuosa para vocês ou para mim? Era melhor ficar na casinha pequena onde tinha minha presença. Não há em nós a plenitude de Deus. O pastor Alberto ministrou aqui sobre plenitude. Não há em nós a plenitude de Deus. A palavra plenitude pode ser definida como estado de algo que é completo, que é inteiro. Deus não quer participar da nossa vida, querido. Deus quer ser a nossa vida. Isso é ser plenitude em nós. Participar da minha vida é... Deus, chega aí. Tem uma participação especial para o senhor aqui. Não é assim, pastor? Tem uma participação especial para o senhor aqui. Não. Deus não quer participar. Ele quer ser. E para ser... ele não mora em casa feita por mão humana. Ele não habita em casa suja. Para ser... tem que ser na integridade, completo, somente Ele. Ele não negocia a glória dele com ninguém. Ou é tudo nele, ou é nada dele. Isso é ser radical. Por quê? Porque Ele é radical. É para morrer? A tua vontade é morrer? Para mim é prioridade, eu vou morrer na cruz. É por isso que a gente cantou, vou gastar. E quando eu falava gastar, eu estava lembrando disso aqui, ó. Gastar, para mim, é isso aqui. Gastar até sumir tudo de mim, para que reste só Deus na minha vida. Amém? Isso é perigoso, irmão. Você vai ter que morrer mesmo, para a tua vontade, viver na cruz. Mas sabe qual é o máximo disso? Quando tu começa a viver assim, todas as demais coisas nos são acrescentadas. E aí tu vai falar assim: não foi o meu braço, Luciano, não fui eu. Só veio, só tenho, porque Ele me deu. Tudo que é importante só para nós é o que temos buscado. Somente os nossos próprios interesses. Isso é edificar a casa luxuosa enquanto o templo está em ruínas. E eu edifico uma casa luxuosa para mim, mas eu enquanto o templo estou em ruínas. Aí tem gente que está muito bem profissionalmente, tem gente que está muito bem emocionalmente, tem gente que está muito bem financeiramente, mas enquanto o templo está em ruínas, meu amado, vai para o inferno desse jeito. O que Deus quer é a plenitude dEle. A plenitude dEle é cumprir todo o propósito dEle. E se for da vontade dEle, tu vai ter todos os recursos que quiser. Mas se não for, tu não vai faltar nada. Você não disse amém porque você não quer receber isso, né, irmão? Olha o que diz Mateus 6. Mateus 6, a partir do verso 25. Por isso digo a vocês, quem está falando aqui é Jesus, irmãos. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber. Eles estavam preocupados em comer e beber, lembra lá em Ageu? E não matava fome, não matava sede. Aí Jesus falou assim: não se preocupe com o que irão beber ou comer, nem o corpo, quanto ao que irão vestir. Lá em Deus falou através de Ageu para o povo: vocês se vestem e continuam com frio. Jesus falou assim: não se preocupa com o que vocês vão vestir. Vocês estão se preocupados em comprar casaco bonito de pele, cara, e continuam sentindo frio. Não se preocupa, Jesus está falando. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Jesus não está falando que a gente não tem que trabalhar. Lá em Gênesis, Deus falou assim: com o sol do seu trabalho você vai comer. Ele está falando que eu não devo me preocupar.
E por que o povo de Israel, lá quando, no contexto da edificação do templo, no livro do profeta Ageu, eles estavam só edificando para eles mesmos, plantando para eles mesmos, comendo, bebendo, se vestindo, e nada acontecia. Plantava muito, colhia pouco, se vestia e não matava, não saciava o frio, bebia e não matava a sede. Por quê? Porque estavam preocupados só com eles. E quando eu me preocupo só comigo, Deus não está comigo, nada vai acontecer que muda a minha vida. Versículo 27 de Mateus 6. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer um deles. Irmãos, Salomão foi o rei mais rico de Israel. Israel nunca foi tão rico quanto na época de Salomão. Não houve rei com maior sabedoria econômica do que Salomão. Nenhum rei se vestiu como Salomão. E Deus falou assim: a mão do homem construiu aquele casaco lindão de Salomão. Eu construí o lírio não passa frio, Salomão ainda passa. Aquilo que minha mão faz não satisfaz a minha necessidade. Aquilo que Deus faz é o suficiente para suprir toda a minha necessidade. Ora, e se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? O que Jesus está fazendo aqui? Está edificando o templo, está trabalhando para que aumente a fé no corpo de Cristo. O que eu estou pregando aqui é para edificar o templo, querido, é para aumentar a nossa fé. Portanto, o versículo 31, portanto não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas. Quem são os gentios? São aqueles que não são de Deus. A gente se comporta como aqueles que não são de Deus, porque nós não cremos no Deus que dizemos servir. É por isso que eu edifico uma casa luxuosa para mim, mas continuo padecendo de fome, sede e frio, enquanto a casa do meu pai está em ruínas. Ele está falando assim: olha só, prioriza a casa do meu pai, que nada vai lhe faltar. Aleluia. Busquem, versículo 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar, o que é isso? Prioridade. O que é prioridade? O reino de Deus. Por isso que o tema da pregação é o reino como prioridade. Buscar o reino como prioridade, e as demais coisas, são demais coisas, nos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Qual tem sido a sua prioridade? Qual casa você tem edificado? A casa de Deus ou a sua casa? A casa de Deus ou a sua casa? Depende do que você tem feito por você. Onde você tem gastado mais energia? Onde você tem investido maior quantidade de seu recurso? Do que mais você fala no seu dia? Isso é prioridade. Irmãos, debaixo dessa palavra eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Nós vamos ter um tempo agora de oração, um tempo de quebrantamento, um tempo de conserto e alinhamento.